Com alegria, novamente aqui nós nos encontramos, como acontece em todas as terças-feiras, às 14h30, para levarmos diretamente do estúdio da TV Primer, TV São José, mensagem de vida, otimismo e esperança, na palavra ou na voz do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Nos dias que antecedem um feriadão, sempre as pessoas ficam mais alegres, parece que até trabalham com melhor disposição, esperando o feriadão. E é claro, e vem aquela expectativa, o feriadão, será que vai dar sol nos dias para nós sairmos, para expandirmos um pouco, ou vai chover? Nós sabemos que a chuva é necessária. Os nossos rios estão pedindo, apesar da semana passada, uma chuva abundante, necessária, mas é bom que chova ainda mais. Mas no feriadão e final de semana, e como ontem também, um dia assim maravilhoso, como hoje também, e agora parece que estamos deslanchando já para as pessoas visitar mais as praias. E, por certo, em breve já chegarão muitos turistas. E agora, vejam bem, após o feriadão, eu tenho percebido isso, quanta tristeza em muitas famílias. Eu escutei ainda hoje pela manhã cedinho, morreram por causa de desastres no trânsito, fora centenas que se encontram hospitalizadas. Faleceram, quanto eu soube e escutei, 63 pessoas. Que nós sabemos que um desastre, muitas vezes a pessoa parte desta vida para a eternidade, num abrir e fechar de olhos. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, muitas mortes poderiam ser evitadas se as pessoas procurassem estar mais atentas no volante, se olhassem mais para frente, não ficassem tão distraídas, se não ficassem embriagadas, se também não fizessem ultrapassagens indevidas, se seguissem a isso que sempre a Polícia Rodoviária fala e todas as pessoas instruídas falam. E quantos motoristas que partiram para a eternidade, que levaram consigo entes queridos, infelizmente. E crianças, muitas vezes também, crianças estudiosas, crianças maravilhosas, crianças que depois, na segunda-feira, após o feriadão, deixam lá o lugar na carteira do colégio ou da escola, uma cadeira vazia e muitas amiguinhas, muitos amiguinhos derramando lágrimas devido à imprudência de um motorista e pior ainda que às vezes esse motorista leva outras pessoas inocentes para a eternidade. Já falamos sobre isso, mas nunca é demais, sem dúvida nenhuma, falarmos o cuidado no trânsito e fazer uma pequena oração. Por que não fazer em louvor a Nossa Senhora da Boa Viagem, pedindo a proteção ao anjo da guarda, a São Cristóvão? Então, a prudência é muito grande. Eu falo isso, como eu falo também no meu programa de rádio, na Guarujá, às 6h30 da manhã, porque a vida nossa é uma só. Se você bebe, beba água, beba um suco, beba um refri,
diversos sobrinhos netos estiveram nos Estados Unidos, ou intercâmbio aqui e lá, mas é uma seriedade. Por exemplo, eles saem lá, 4, 5 moços, mas aquela pessoa, aquele moço que está no volante, os demais ficam vigiando. E ele não pode beber nada de álcool. Eu, por exemplo, não tomo nem cerveja, nem. Para quê? Nós sabemos que todo o álcool estraga o ser humano, deixa a pessoa ali desvairada, e o fígado. Duas coisas, a bebida e o cigarro. Eu tenho pena, eu visitei milhares e milhares e milhares de pessoas, e mais de 1000 pessoas que eu já presenciei, que eu já visitei nos 20, aliás, estou aqui em Florianópolis, como eu disse, já 51 anos visitando o hospital, mas fiquei 19 anos ali morando no Imperial Hospital de Caridade. Agora estou aqui em Coqueiros, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, mas 31 anos que eu já tendo ali o SOS Cardio, desde que começou lá Beira-Mar, depois na Trompovski, agora uns 8 anos ali em Itacurubi. Mas quantas pessoas que não precisariam fazer a cirurgia do coração ou do pulmão, mas infelizmente, por causa do cigarro, você sabe, você já deve ter lido, o cigarro, infelizmente, prejudica terrivelmente a saúde e o corpo da pessoa. 4.200 e tantas toxinas prejudiciais para a saúde, 272 toxinas cancerígenas. Não é o Padre Pedro. O Padre Pedro está apenas dizendo aquilo que eu tenho escutado, que eu tenho lido, que eu tenho falado com médicos e médicas. Eu tenho sobrinhos médicos diversos e tal, né? Mas, então, é pena que as pessoas não deixem este vício terrível, e aí nós temos as consequências. Em questão de 3 dias, 63 pessoas que ficaram no asfalto. Sem falar aquelas pessoas, não são contadas, não são computadorizadas, aquelas pessoas que são levadas para o hospital. E quantos que vão para os hospitais e que vêm a falecer dias depois. Eu conheço mais do que um caso. E quantas pessoas que ficam ali depois, muitas para o resto da vida, com sequelas terríveis, na cadeira de roda ou no fundo de uma cama. Eu conheço, infelizmente, muitos casos. Desculpe, prezados telespectadores, e telespectadoras, eu novamente vir a falar deste assunto. E às vezes eu me pergunto como pode um ser humano intelectual que tem o discernimento continuar no trânsito dirigindo embriagado. E depois, então, depois do desastre, vem o arrependimento. Mas já tenho dito aqui, depois do leite derramado, não adianta chorar. E os santos de hoje, São Roque Gonzales, os 3 mártires rio-grandenses. São Roque Gonzales, filho de um casal lá de Assunção do Paraguai. Ele nasceu em 1571, de família abastada, família intelectual, família maravilhosa, mas ele estudou muitos anos, foi ordenado sacerdote, mas o sonho dele sempre foi, já como estudante, trabalhar, lutar
para defender os índios. E veio para trabalhar exatamente na fronteira lá do Rio Grande do Sul, mas devido àqueles que exploravam os índios, começaram a odiar tanto o padre Roque Gonzalez, como também Afonso Rodrigues e João de Castillo. E eles então foram trucidados, foram mortos por esses inimigos que queriam sempre explorar os índios e tornaram-se inimigos desses 3 missionários sacerdotes jesuítas. E depois de tê-los mortos, fizeram uma grande fogueira e queimaram completamente os corpos desses 3 mártires. E o que é que aconteceu? No outro dia, indo lá ver o local, pessoas indo lá ver o local onde foram queimados os corpos desses 3 padres missionários, remexendo como que alguém parece que ouviu uma voz ali saindo das cinzas, foi investigar o que é que acontecia. Está lá o coração intacto, não queimado, de São Roque Gonzalez. E esse coração eu tive ocasião de ver quando ele, há anos atrás, trouxeram para Porto Alegre e ficou lá diversos dias. Depois também esteve aqui em Florianópolis, uns anos atrás. Hoje o coração está lá em Assunção. Um verdadeiro milagre. Os médicos ficam admirados como é possível. Os corpos ficaram em cinza, porque era uma grande fogueira, mas o coração. Cristo e Deus quis comprovar a santidade desses 3 mártires. Então, hoje é o dia. Aliás, podemos fazer essa bonita oração em louvor dos 3 mártires rio-grandenses. Ó Deus, que sois a força dos mártires e o prêmio dos pregadores do Evangelho, concedei-nos pelos merecimentos e pela intercessão dos santos mártires, São Roque, Santo Afonso e São João de Castilho, a graça que humildemente vos pedimos. E você, fazendo esta oração e qualquer oração, você poderá sempre fazer um pedido para a Trindade Santa e para Nossa Senhora, ou para aquele santo ou santa para o qual você está rezando. Os santos e as santas são nossos intercessores junto de Deus e também são nossos protótipos, são nossos exemplares, podemos imitá-los na nossa vida. Então, especialmente, e vós, ó gloriosos mártires, que tão fielmente seguistes a Jesus Cristo em vossa vida e na vossa morte, e tão singularmente amastes a Maria Santíssima, abençoai-nos hoje e sempre, em todos os dias e anos de nossa vida. Então podemos, sempre que quiser, podemos ter 1 ou 2 ou 3 ou mais santos de nossa devoção. Mártires são todos aquelas pessoas que derramaram o seu sangue por amor ao Cristo e não renegaram a sua fé. Podemos imaginar esses 3 mártires rio-grandenses, por exemplo, que simplesmente, se eles tivessem dito para os inimigos deles, que perseguiam os índios, e os padres jesuítas defendendo, querendo sempre a dignidade, bastaria dizer, pronto, agora nós vamos embora então, vamos deixar você explorar os índios, vocês maltratar os índios e pronto.
mas eles ficaram firmes, defendendo os índios, e por isso mesmo veio o ódio contra eles. Além disso, ainda os santos de hoje, Santo Abdias e Santa Asa, com os seus 150 companheiros mártires, que também derramaram, soldados mártires, que derramaram seu sangue por amor ao Cristo Jesus. E hoje também é o dia da bandeira. Nós devemos sempre amar a nossa bandeira. Aliás, eu olhando, quando eu vejo uma porção de bandeiras hasteadas, e quem viaja, por exemplo, estrangeiro, levando junto a bandeira, como as pessoas de outros países admiram também a nossa bandeira. Devemos procurar sempre valorizar a nossa pátria e procurarmos colaborar para sermos brasileiros autênticos. É brasileiro autêntico e que ama a pátria, você criança, você adolescente ou jovem ou universitário, se você cumprir com seu dever nos seus estudos. Aliás, por falar nisso, em estudos, eu sempre estou rezando e sempre rezei, não somente por sobrinhos e sobrinhos netos ou bisnetos, para os vestibulares ou para o Enem, mas rezo por todos aqueles estudantes que lutaram, que estudaram, que aproveitaram bem os seus anos de estudos. E não que apenas agora, 1 mês, 2 meses antes do Enem ou do vestibular, então ali querem recuperar todo o passado. Devemos sempre procurar lutar, aproveitar bem os estudos e, sem dúvida nenhuma, terão um bom resultado. E esperemos o resultado. Quantos que já fizeram vestibular e já passaram nas áreas para as quais entraram e se inscreveram? Outros ainda estão fazendo. Tem outros que fazem o vestibular em diversas faculdades. Assim acontece, e já aconteceu com sobrinhos meus, que já fizeram em algumas áreas já passaram, já até se matricularam, mas nós devemos sempre valorizar os estudos enquanto somos estudantes, então especialmente. E também nós estamos desde o dia 15 na catedral, há uma programação maravilhosa, sempre em louvor a Santa Catarina de Alexandria, que também foi uma mártir, uma pagã, mas depois se converteu e deu a sua vida, mas não renegou a sua fé. Santa Catarina de Alexandria, que é a padroeira do nosso estado, igualmente além do estado, da nossa arquidiocese e copadroeira também da nossa paróquia, Nossa Senhora do Desterro e Santa Catarina de Alexandria. Então o padre Davi, Antônio Coelho, ele, além de convidar a todas as pessoas que desejarem, também os devotos de Santa Catarina, sempre para a noite, 18 e 15 horas, ele convidou, por exemplo, começou sexta-feira, à noite, 18 e 15, dia 15 e 18 e 15, ficou responsável de toda a celebração da Santa Missa, os cantos, a liturgia, a paróquia Nossa Senhora de Lourdes e São Luís Gonzaga da Agronômica. E no sábado passado, a paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem dos Sacros Limões. E quanta gente soube, diz que foi, eu não tive ocasião, porque de noite sempre sou também, com celebrações ou com compromisso, mas uma frequência maravilhosa. E Santa
Catarina de Alexandria merece essa presença. E no domingo, especialmente a sementeira de vocações, os seminários teológicos da Arquidiocese de Florianópolis e de todas as dioceses catarinenses. São 10 dioceses, sempre cada diocese é coordenada por um bispo e a arquidiocese por um arcebispo, e cada diocese tem os seus seminaristas, os seus estudantes, candidatos para o sacerdócio. É claro que a teologia, chegam poucos para a teologia. Eu já falei mais de uma vez aqui, às vezes começa uma turma de 40, 50 jovens e está havendo um reconhecimento que muitos percebem que não tem vocação. Eu já falei aqui mais de uma vez, quando eu comecei os meus estudos no seminário, eu tinha 12 anos e comecei lá em São Lugero e depois vim para Brusque, Zambuja, e o ensino fundamental, o ensino médio, depois fui para Porto Alegre, Viamão, a Faculdade de Filosofia, 3 anos, que havia na época. Mais tarde o MEC, o Ministério de Educação e Cultura, acrescentou mais um ano, para 4 anos. Ali, mais tarde, como padre, 1970, eu já trabalhava com o padre Bianchini, padre Pedro Martinal na catedral, mas de manhã, durante o ano todinho, eu frequentei a Universidade Federal, participando das aulas para completar o 4º ano que o MEC introduziu. Depois, lá em Viamão, em Porto Alegre, eu fiz também os 4 anos de teologia. Bem, mas então quantos colegas meus foram vendo que não tinham vocação, foram deixando o seminário, mas continuaram os estudos nas suas cidades e tal, e muitos professores universitários, prefeitos, deputados, 2, e outros juízes, promotores, enfim. E, graças a Deus, eu sou padre agora dia 8 de dezembro, vai fazer 59 anos. Agradeço essa grande vocação que Cristo Jesus, o sumo e eterno sacerdote, me deu de ser sacerdote. Nos anos de estudos houve muitas boas propostas para mim, que era estudante, tanto economicamente falando, mesmo casamentos e tal, mas eu sempre dizia para mim mesmo, vocação acertada, vida feliz. Eu me sinto felicíssimo e vou fazer em janeiro 85 anos, agradeço a Deus Pai e a Trindade Santa Nossa Senhora a minha saúde e também a vocação para a qual eu segui. Somente o padre Ari Fontanive, nós éramos de 51 municípios, lá do Alto Vale do Rio do Sul, de Tijucas, Itajaí, Florianópolis, Santa Amaro, Aranguá, Nova Veneza, Criciúma, Tubarão, Laguna, Antônio Carlos, São Pedro Alcântara, Luiz Alves, Brusque, mas olha os mais diversos, Nova Trento, mais diversos locais, Porto Belo, mas Santa Amaro, São José, eu me lembro de muitos, até os nomes, mas foram vendo que não tinham vocação e foram desistindo e muitos continuaram a estudar. Bem, mas então é bom que os telespectadores continuem sempre rezando para que tenhamos sempre mais candidatos ao sacerdócio e também para a vida religiosa. Se você desejar adquirir, por exemplo, este calendário do Sagrado Coração de Jesus, estão as secretarias paroquiais
possuem este calendário, é como que um verdadeiro livro, onde você encontra algo sobre geografia, sobre história, sobre Bíblia, sobre charadas, sobre perguntas e respostas, sobre adivinhações, sobre pescaria, e você vai se culturando cada vez mais. E então todas nas secretarias você vai encontrar de todas as paróquias por ali, pode ver, em cada dia você pode retirar uma pequena página, e aqui você tem também o Dia dos Santos. Por exemplo, aqui hoje, abri por acaso, Dia do Bibliotecário, e também aqui, por exemplo, outra página que eu abri, Dia do Gari, aquela pessoa que procura deixar nossas praças, nossas ruas limpas. Então, qualquer página que você abre, aqui, por exemplo, Dia do Orquidófilo, da orquídea, quem cuida, cultiva nas orquídeas, e também nas suas paróquias, também você pode adquirir cada mês um jornal da nossa arquidiocese, com assuntos muito interessantes, a música e a igreja, uma aliança profunda e com os mais diversos artigos. Foranias celebra o encerramento do mês missionário extraordinário. Enfim, um jornal que você pode, inclusive, leve 2 ou 3, coloque lá na sua repartição e distribua para seus amigos igualmente. E também esse outro jornal, que é o Cumprimento, o seu Sabino Verlich, ali de cima, de Rancho Queimado, que durante muitos anos ele vem coordenando o jornal Em Defesa da Vida, lutando para que as crianças não sejam abortadas. E aqui você vai encontrar cada depoimento maravilhoso. E quantas pessoas hoje em dia lutam para que essas crianças inocentes no ventre da mãe não seja trucidada. E então as pessoas, veja aqui, por exemplo, conheça a história do bebê que era para ser alvo de aborto e sobreviveu. Então, especialmente, podemos passar na igreja, pegue esse jornal e distribua. Então, especialmente, vamos nesse momento, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para o iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. Em cada findar de semana, prezada e prezado telespectador e telespectador, não esqueça de agradecer as graças, as bênçãos corporais e espirituais que você recebeu durante a semana. E nesse momento, então, a bênção da saúde, a bênção também da água. Tome esta água com muita fé, com muita devoção, sem dúvida nenhuma, você receberá uma cura, quem sabe, física ou espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na quinta-feira e tome esta água às 2:30 da tarde.